Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil e o único que direciona de verdade os cursos online para as bancas. Nesse caso em especial, a banca IBFC. Eu vou fazer aqui uma espécie de demonstração do nosso trabalho. Temos muitos concursos no Brasil, como o da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, como o da Embasa na Bahia e muitos outros. É uma videoaula para quem costuma fazer concursos de agente administrativo ou assistente administrativo, ou até mesmo analista administrativo na área de administração. Eu sou o professor Petrônio Castro e o meu tema é a parte de conhecimentos específicos, que envolve noções de administração, envolve arquivologia, envolve administração de materiais e muitos outros temas, tá, pessoal? Hoje eu vou resolver questões do IBFC, tá? Eu vou resolver 9 questões, todas de um mesmo tema, para que você conheça o nosso trabalho. Temos um produto na nossa loja virtual, né? No nosso site lojadoconcurseiro.com.br, chamado 300 questões do IBFC. Tá? 300 questões de conhecimentos específicos, um produto maravilhoso, a um preço super em conta, que esse produto, inclusive, ele sempre está dentro das turmas que a gente forma, tá? Então, hoje em especial, eu vou tratar do assunto, resolver questões do IBFC, dos assuntos eficiência, eficácia, produtividade e competitividade. Você já sabe tudo sobre esse tema? Legal, pelo menos baixa aqui a nossa lista em PDF e resolve todos, tá? Deu dúvida? Vem no vídeo, porque vale a pena. Não é uma aula completaça, como eu faço na plataforma lojadoconcurseiro.com.br, mas é o suficiente para resolver essas questões, tá bom? Tem algumas confusõezinhas que eu quero tirar com vocês. Antes de começar a questão, só com uma pequena frase eu vou falar um pouquinho de cada um. Nós vamos falar hoje de eficiência, de eficácia, de produtividade e de competitividade. Dentro de competitividade ainda vamos dar um conceito de vantagem competitiva, tá? Eficiência versus eficácia. Esses são os preferidos na prova. Eficiência e eficácia. Eficiência é utilizar da melhor forma os recursos disponíveis. Já a eficácia é atingimento de resultados. Calma lá, pessoal, presta atenção. Eficiência é fazer bom uso dos recursos. Por exemplo, eu vou à feira e levo R$10 somente R$10 a feira. Vou por volta das 2 horas da tarde, chego em casa com 2 sacolas cheias de comida de primeira qualidade. Aí a minha mulher diz: Petrônio, quanta eficiência! Tá certo, porque eu fiz um bom uso dos recursos que eu dispunha. Aí eu chego para ela: mulher, você pintou toda essa casa em apenas 1 hora. Ok, quanta eficiência! Ela é pintora, artista, né? Pois é, eu me utilizei muito bem, eu fiz uso muito bem do recurso que eu dispunha, que era o dinheiro. Ela fez muito bem o recurso que ela dispunha, que era o tempo. Não importa qual o recurso. Ser eficiente é fazer bom uso dos recursos que se dispõe. É não ter desperdícios, é não perder tempo. Eficiência é utilizar da melhor forma os recursos que você dispõe. Já a eficácia é atingimento de resultados. Então, toda vez que você ouvir falar em eficácia, está associada a atingimento de resultados, tá? Alcance de objetivos, tá bom? Você traça objetivos, por exemplo, passar no concurso público. Depois tem o resultado, estudou na loja do concurseiro, passou no concurso. A comparação entre esses objetivos e os resultados é que vai surgir aí o conceito da eficácia, tá? Entre os objetivos que eu tracei e os resultados. Agora, entre os recursos que eu usei e o resultado, aí já é a eficiência, tá? Eu usei pouca mão de obra e tive um resultado muito grande. Essa relação entre eu ter gasto poucos recursos e ter tido excelentes resultados tem a ver com eficiência, tá? Uso dos recursos. Agora, a comparação entre os objetivos que eu traço e os resultados que eu alcanço, aí já tem a ver com eficácia. Resultados, eficácia, tá bom? Meios, falou em meios, eficiência. Uso dos recursos disponíveis, melhor uso dos recursos disponíveis, eficiência, tá bom?
Por outro lado, temos outros dois conceitos, tá? E é legal você perceber, porque muita gente confunde e começa a pedir anulação na prova. Na verdade, é como se fosse outra aula. Por quê? Porque a produtividade está totalmente relacionada com a eficiência. Já a competitividade está relacionada com a eficácia. Às vezes as bancas colocam o mesmo conceito, aí você diz, poxa professor, esse não seria o conceito? Olha, produtividade é a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos. Já caiu questão de prova do IBFC que esta resposta foi eficiência, mas não tinha a alternativa produtividade, não tinha. É porque produtividade e competitividade são conceitos aplicados às empresas, às organizações. É como se fosse assim, a eficiência aplicada às organizações vai dar origem ao conceito de produtividade. A eficácia aplicada às organizações, empresas, por exemplo, vai dar origem ao conceito de competitividade, tá bom? Produtividade é a relação entre os recursos utilizados, eu utilizei 10 homens-hora, e os resultados obtidos, construí 10 metros de calçada. Essa relação que existe entre os recursos utilizados e os resultados obtidos é a produtividade. Mas já caiu várias vezes em concursos colocando isso como eficiência. Por quê? Se eu comparar, eu usei tantos recursos e obtive determinado resultado. Ora, eu fui eficiente ou eu não fui eficiente. Tá entendendo? Então tem uma associação. Claro que na prova ele não vai colocar as duas alternativas. Pode analisar. Só aqui nessa aula eu coloquei 9 questões. Mas tem muito mais. Pode observar. Quando a resposta é eficiência, não vai ter na mesma alternativa produtividade. Quando a resposta é eficácia, não vai ter na mesma questão competitividade assim, e vice-versa. Tudo bem? Produtividade é a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos, tá certo? Então, eu utilizei, por exemplo, 10 pacotes de trigo e consegui fazer 400 docinhos. Então, a relação entre os recursos... Então, foi a minha produtividade. Aí a outra pessoa diz, poxa, eu consigo fazer 1 milímetro menor o docinho, mas eu faço 40 docinhos a mais. Tá entendendo? Ou então, no mesmo tempo, eu consigo fazer mais. A relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos. Quer dizer, eu consigo, por exemplo, fazer em 1 hora um serviço, mas o outro colega meu faz em a mesma 1 hora o dobro do serviço. Então, ele tem uma produtividade maior. A relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos, produtividade. Mas cuidado que esse conceito também está relacionado à eficiência. E aqui, e competitividade? É o sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes. Percebam que o conceito está relacionado com a empresa, com as organizações, tá? Ser competitivo é atingir resultados muito rápido, ter vantagem competitiva. Por exemplo, o nosso maquinário ele é muito mais moderno, então o nosso professor de conhecimentos específico já resolveu todas as questões de prova da IBFC, sabe de onde é tirada as questões, constrói esquemas e consegue em pouco tempo, sem brincadeira, ficar brincando muito no vídeo, ele consegue repassar a matéria, tá bom? Essa é a ideia, é uma vantagem competitiva. Se ele tem uma vantagem competitiva, tá aí a competitividade. Vai várias vezes em provas, tanto do IBFC quanto da OCP, Instituto OCP, esse conceito. Produtividade é o sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes, tá bom? Então vamos, eu vou voltar aqui só para quem quiser fazer um print da tela aí, tá bom? Mas vamos seguir agora, vamos para a nossa primeira questão, vamos ver se dá para a gente resolver. Essa questão caiu na prova de 2015, elaborada pelo IBFC, prova de hospitais universitários, para cargo de nível médio. Às vezes, no seu concurso pode chamar, como o caso da empresa de saneamento da Bahia, né? Pode ser chamada de agente administrativo. Em outras bancas é assistente. Depende do plano de carreira, né? Do plano de cargos e carreiras de cada órgão, tá? Então vamos lá, essa questão de 2015, tá? Em uma atividade ocorre eficiência quando... Ele quer saber, em uma atividade, quando é que ocorre eficiência?
Vamos analisar as 4 alternativas. Uma delas só é a correta. Uma delas apenas tem a ver com eficiência. Eficiência é você fazer bom uso dos recursos, é não ter desperdício, não ter perda de tempo. Vamos lá. Mais recursos são utilizados do que os necessários para realizar um objetivo. Isso não é eficiência. Se eu uso mais recursos do que é necessário para realizar um objetivo, eu estou tendo perda, desperdício. Isso não é eficiência. Consomem-se recursos e nenhum objetivo é realizado. Isso não é eficiência. Se eu consumo recursos, eu tenho que ter um resultado proporcional a esses recursos. Realiza-se atividades ou tarefas da maneira certa, sem erros e atrasos. Esta é a nossa resposta. Vamos ver as outras. Produtos e serviços desnecessários são realizados. Isso nada tem a ver com eficiência. Realiza seus objetivos. Está errado. Por quê? Porque realiza seus objetivos, nesse caso aqui, está associado ao conceito de eficácia, tá bom? E não de eficiência. Eficiência, a única que está relacionada ao conceito de eficiência é realiza-se atividades ou tarefas de maneira certa, sem erros e atraso. Eficiência, primeira questão, letra C de casa, tá bom? Então vamos à segunda questão. A segunda questão, o IBFC adora isso, ele deixa aqui uma lacuna para você preencher. Essa questão caiu em 2015, também prova do IBFC, para assistente administrativo. Leia a sentença e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. É o conceito de desempenho que envolve o quê? A comparação entre o que eu vou comparar? Os objetivos propostos e os resultados alcançados. Então, eu tinha um objetivo, passar no concurso, tá? Depois eu tenho os resultados, passei ou não passei. Essa comparação entre os objetivos propostos e os resultados alcançados mede o grau de alcance dos resultados. Aqui ele entregou o ouro. Mede o grau de alcance dos resultados. Pessoal, medir o grau de alcance de resultados só pode ser eficácia. Só pode ser eficácia. Olha aqui, se fosse eficiência, produtividade também ia estar certo. Aqui você já mata, ele misturou. Ele colocou eficácia, mas não colocou competitividade. Interessante aqui, tá? Se ele colocasse, se fosse um texto relacionado a esses dois, ia acabar dando confusão. Eficácia, pessoal, medição do alcance de resultados. Resultado é a palavra-chave de eficácia, tá bom? Se fosse a relação entre os recursos utilizados e os resultados alcançados, aí tem a ver com produtividade, tem a ver com eficiência, tá? Dependendo do contexto. Num contexto mais empresarial, produtividade. No contexto mais geral, eficiência. Resposta aqui, eficácia. Terceira questão. A nossa terceira questão, uma questão de 2013, também da banca IBFC, de nível médio. Leia abaixo algumas definições sobre eficiência e eficácia e assinale a única correta. Nós temos que julgar uma por uma. Uma organização, ela é eficaz, que tem a ver com eficácia, quando realiza seus objetivos e eficiente Uma organização é eficaz quando realiza seus objetivos e é eficiente quando utiliza corretamente seus recursos. O que vocês acham? Uma organização, ela é eficaz. Quando é que ela é eficaz? Quando ela realiza seus objetivos, ou seja, quando ela alcança resultados, tá certo? E quando é que ela é eficiente? Quando utiliza corretamente seus recursos, tá certo? Se você usa o correto dos recursos, o melhor uso dos recursos é eficiência. Então, esse primeiro item está perfeito. Alcance de objetivos, realização de objetivos, alcance de resultados, eficácia. Eficiência, eficiente, o fazer bom uso dos recursos. Vamos lá. O princípio da eficácia é o da relação entre o esforço e o resultado. Opa! A relação entre o esforço. Eu gastei tantas horas de trabalho e eu tive tantos resultados. Isso tem a ver com eficácia, essa relação? Não. Isso não tem a ver. A relação entre o esforço e o resultado está relacionado com a eficiência ou até mesmo com a produtividade. Aí ele continua. Quanto menor o esforço necessário para produzir um resultado, mais eficaz é o processo. Não é. Quanto menor o esforço necessário para produzir um resultado, mais eficiente é o processo. Mais eficiente. O princípio da eficiência
é o da relação entre o esforço e o resultado. Quanto menor o esforço necessário para produzir um resultado mais eficiente, tá bom? Mais eficiente é o processo. Quanto menos esforço é necessário para produzir um resultado, mais eficiente é o processo, tá bom? Então aqui a alternativa 1, apenas o 1 aqui é correto, não é isso, pessoal? Tá, antes disso eu deixei aqui um texto, trouxe um texto aqui, tá? Do professor Hidalberto Chiavenato, pra gente ver, tá? Que diz assim, só para poder você visualizar, ter um efeito visual disso aqui. Eficiência, isso é do livro do professor Hidalberto Chiavenato, caiu várias vezes em prova, livro Administração, Teoria, Processo e Prática. Eficiência representa a relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. Tá? Então, percebam que é praticamente o mesmo conceito de produtividade. Eu trouxe de propósito, porque muita gente vai ficar escrevendo no comentário, professor, isso não é verdade, isso não é verdade. Está aqui o livro. Esse conceito que todos os livros trazem como o conceito de produtividade, alguns autores, como um dos maiores, que mais cai em concurso, que é o Hidalberto Chiavenato, coloca: eficiência representa a relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. Ele continua ainda, cai em várias provas. Só que esse pedacinho aqui eu tenho visto muito em questão em provas da OCP, tá? E não do IBFC, mas é bom saber. Eficiência também pode ser dito que é a razão entre o esforço e o resultado. Ó, exatamente, na verdade, aqui é exatamente o que a gente acabou de falar. A razão entre o esforço e o resultado. A razão é a mesma coisa que a relação. É a razão entre a despesa e a receita. A OCP cai bastante isso. A razão entre o custo e o benefício resultante. Todos esses conceitos podem ser resposta de eficiência. Eficiência é a relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. É a razão entre o esforço e o resultado, entre a despesa e a receita, entre o custo e o benefício. Tá bom? Trouxe mais um texto aqui ainda do professor, porque eu sempre faço isso nas minhas aulas, não é só resolver a questão, é contribuir. Vamos falar um pouquinho aqui sobre eficiência, fazer uma leitura. Já falo, tudo isso aqui vocês já sabem. Mas vamos olhar, é uma outra forma de aprender, não só ouvindo. Uns aprendem só ouvindo, outros olhando. A eficiência se preocupa em fazer corretamente as coisas. Olha como bate, do livro do professor Hidalberto Chiavenato. Bate exatamente com a questão. Ó. Eficiência se preocupa em fazer corretamente as coisas e da melhor maneira possível. Daí o foco, daí a ênfase nos métodos e procedimentos internos. Quando o foco está nos métodos e não nos resultados, quando está nos meios, aí você está diante da eficiência. A eficácia se preocupa em fazer as coisas corretas para atender às necessidades da empresa e do ambiente que a circunda. Ah, aqui é fazer as coisas corretas e usar da melhor maneira possível. Aqui é fazer a coisa correta, mas para atender às necessidades, ou seja, para alcançar o resultado que a empresa espera. É um texto mais difícil, eu trouxe de propósito, porque se a banca dessa vez utilizar mais uma vez o livro do professor Hidalberto Chiavenato, esta frase aqui normalmente o pessoal acaba errando. Porque diz assim, a eficácia, ela se preocupa em fazer as coisas corretas para atender às necessidades da empresa. Aí você vê assim, em fazer as coisas corretas, então é eficiência. Porque eficiência se preocupa em fazer corretamente as coisas. Calma, entendeu? Isso aqui é do mesmo livro. E é o livro mais usado em concursos nesse assunto. Cada assunto tem o seu livro. Então preste atenção. A eficiência se preocupa em fazer corretamente as coisas da melhor maneira possível. A eficácia se preocupa em fazer as coisas corretas. Não é fazer corretamente as coisas, é fazer as coisas corretas, tá? Porque eu posso muito bem estar fazendo corretamente, estudando, mas eu estou fazendo a coisa errada, porque eu estou usando o material errado, do curso errado, entendeu? Fazer a coisa certa. E outra é fazer certo as coisas. Presta bem atenção, que não é a mesma coisa. Tá? Eu acho que eu fiz essa última abordagem aqui para desembaralhar um pouquinho. Então, fazer corretamente as coisas é uma coisa. Eu posso estar fazendo a coisa errada, mas fazendo da maneira correta. Poxa, mas não era desse jeito. Esse jeito aí não vai levar a lugar nenhum, ok? Então, mais uma vez, eficiência se preocupa em fazer corretamente as coisas e da melhor maneira possível, e eficácia se preocupa em fazer as coisas corretas, fazer a coisa certa para atender às necessidades da empresa. A eficiência, mais uma vez, ela se concentra nas operações e tem a atenção voltada para aspectos internos da organização. Por sua vez,
Eficácia, por sua vez, eficácia, se concentra no sucesso do alcance de objetivos e tem atenção voltada para aspectos externos da organização. Então, quando você fala em preocupação com os aspectos internos, porque os aspectos internos é como eu vou fazer as coisas, por exemplo, uma montadora de automóveis, fazer as coisas direitinho. Quando eu vou fazer a propaganda, fazer o marketing, que é algo externo, aí tem a ver com alcance de resultados, aí é eficácia. Falou em aspectos internos, eficiência. Falou em aspectos externos, eficácia, tá bom? Então vamos seguir aqui, tá bom? Voltando para a nossa questão, que nós até fizemos, olha só, uma organização é eficaz quando? Quando realiza seus objetivos, tá certo? E eficiente, quando que ela é eficiente? Quando utiliza corretamente seus recursos, tá certo? O princípio da eficácia é o da relação entre o esforço e o resultado. Tá errado, porque não é o princípio da eficácia, é o princípio da eficiência. Ele quer a relação entre o esforço e o resultado. Quanto menor o esforço necessário para produzir um resultado, mais eficiente é o processo. O 1 está correto e o 2 está incorreto. A alternativa 1 está correta e a 2 está incorreta. Tudo bem? Então, tranquilo, enrolou um pouquinho, mas já desenrolou e aí a gente já vai para a próxima questão. Esta aqui é de 2014, essa é bem mais tranquila. Leia a sentença e preencha a lacuna corretamente. Então, ele tem aqui uma lacuna para a gente preencher. É a relação entre os objetivos e os resultados. Então, não é entre o esforço e o resultado. Eu tracei objetivos. Esses objetivos, por exemplo, passar no concurso. Depois, eu vou ter o resultado. A relação, um sobre o outro. A relação entre o objetivo e o resultado. Isso tem a ver com eficiência? Tem a ver com eficiência, cadê a letra A? Qualidade assegurada, qualidade e conformidade, qualidade planejada. Tudo isso aqui a gente estuda na aula de qualidade. Não é o caso aqui. A resposta ou é eficiência ou é eficácia. Tá? A relação que existe entre os objetivos e os resultados, pessoal, é a eficácia. Eficácia, tá bom? Não é eficiência. A eficiência é a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos. Cuidado, é bem parecido, mas tem que estar bem memorizado isso. Próxima questão, quinta questão. Vamos lá. Questão de 2014 diz o seguinte: ao analisarmos e medirmos o desempenho das organizações, é comum nos depararmos com conceitos como competitividade, produtividade, vantagem competitiva. Baseado no tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Pessoal, agora, nós falamos bastante dos conceitos de eficiência e eficácia. Agora eu trouxe de propósito essa questão e as próximas vão ser sobre esse outro conceito. Eu vou ler aqui, essa questão é excelente para você memorizar as coisas, mas antes de resolver essa questão, eu vou fazer de novo, colocar uns quadros e depois a gente conclui a questão. Primeiro diz assim: competitividade é a capacidade que uma organização tem de superar os concorrentes por meio do desenvolvimento de uma ou mais vantagens ou atributos de superioridade. Ok. Produtividade é a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos, ou produção, os resultados obtidos por um sistema. Ok. Vantagem competitiva é um atributo de uma organização, uma característica de uma organização que a faz ter desempenho melhor que seus concorrentes. Vamos julgar todos eles, mas antes vamos relembrar aqui esses conceitos. Primeiro vamos falar de produtividade. Primeiro, nós já falamos muito. Nós inclusive falamos que é a mesma ideia de eficiência, só que é uma aplicação feita às empresas. A produtividade é basicamente definida como a relação entre a produção e os fatores de produção utilizados. Tá? Então, a produção é o produto. A produção é o produto, né? É o resultado. É o produto. Ou seja, é o resultado. A relação entre o resultado e os fatores de produção utilizados. Os fatores de produção utilizados, que é a mesma coisa que dizer que os recursos utilizados. A produção é definida como os bens produzidos, quantidade de produtos produzidos. Já os fatores de produção são definidos como sendo pessoas, máquinas, materiais e outros, os recursos.
Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida por fatores utilizados, maior é a produtividade. Tipo assim, olha, eu produzi 1000 unidades, entendeu? A relação é a razão. E a relação entre a quantidade produzida, 1000 unidades, por fatores utilizados, e usei só 10, eu usei 10, vai dar 100. Eu utilizei 1000 quilos, entendeu? Não, desculpa, eu usei 10 quilos e consegui 1000 pães, por exemplo. 100, aqui é a produtividade. Agora, eu utilizei menos, tá bom? Ou utilizei mais, eu utilizei agora 20 aqui. Então, 100 dividido por 2, 50. Então, essa é a ideia, ó. Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida por fatores utilizados, maior é a produtividade. Quanto maior, ou seja, aqui a produtividade é maior, porque eu produzi 1000 utilizando só 10. Aqui eu produzi 1000, mas eu utilizei 20. Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida por fatores... relação, né? Relação, tá aqui, fração. Entre a quantidade produzida por fatores utilizados, maior é a produtividade, tá bom? E o que vem a ser a competitividade? Bem, já falamos também da competitividade. Inclusive, falamos que a competitividade está relacionada com a eficácia. A competitividade, ela é a característica ou a capacidade de qualquer organização em lograr cumprir a sua missão, com mais êxito que outras organizações competidoras. Quando você fala em competitividade, você está comparando a sua empresa com a outra. Competitividade é a tradução particular de eficácia que se aplica às empresas. Olha aí o que eu falei, esse texto não é meu, esse texto é do professor Adalberto Chavenato. Presta bem atenção, quando eu falei que competitividade estava totalmente relacionado com eficácia. Competitividade é uma tradução particular de eficácia que se aplica às empresas. Se ela alcança mais resultados que a outra, com os mesmos recursos ou até com menos recursos, ela é mais competitiva. A empresa mais eficaz, olha aí, olha por que tem a ver com eficácia. A empresa mais eficaz é aquela que consegue transformar um grande número de pessoas em seus clientes, obter lucro e sobreviver com isso. Com isso, ela vai ser mais competitiva, vai ter vantagem competitiva, tá bom? Olha, uma empresa, é isso aqui que cai em prova. Muito cai, tanto no IBFC quanto na OCP. Por que eu comparo muito as duas? Porque eu preparei muito com os concursos de hospitais universitários. Eu resolvi um monte de prova da OCP e um monte do IBFC. Tá? A maioria das provas feitas por essas bancas foram para hospitais universitários. Então a gente trabalhava todo o tempo fazendo um paralelo entre as duas. E elas usam muito isso aqui. Uma empresa ela é competitiva quando tem alguma vantagem sobre seus concorrentes. Quando ele fala nessa vantagem, ele está se referindo a vantagens competitivas, tá bom? As vantagens competitivas mais importantes que uma empresa pode ter são, mas presta atenção, deixa eu voltar aqui. Uma empresa é competitiva quando tem alguma vantagem sobre seus concorrentes. Às vezes, está na ideia. A Apple, por exemplo, ela tem uma vantagem competitiva, um diferencial competitivo para as outras empresas que produzem telefones, por exemplo. O que vem a ser? Às vezes é um segredo, é algo que é segredo, é algo que não pode ser mostrado, está no chip, está no sistema operacional, não importa. É algo que a diferencia dos demais. A vantagem competitiva da loja do concurseiro é que a videoaula dela é completa. Tem muitos cursos bons no Brasil de PDF, mas se é para comprar PDF, compra livro, tá? Só vai sair um pouco mais barato, às vezes, o PDF. Aqui é aula de verdade, por exemplo. É isso que a gente prega, que a gente chega aqui, é como se fosse uma lousa, é digital, mas é como se fosse uma lousa tradicional, um quadro negro, e a gente bate na tecla. A gente não tem vergonha de ler, porque na hora da prova cai textão, cai texto mesmo, não cai isso tudo decoradinho. Porque essa aula aqui é muito bacana, eu podia gravar ela em 15 minutos, 10, ficava super agradável, sorridente, mas não rola, não vai salvar na hora da prova. O que salva é saber detalhes. Uma empresa é competitiva quando tem alguma vantagem sobre seus concorrentes. As vantagens competitivas mais importantes são, das empresas, a qualidade dos seus produtos, o custo baixo, a velocidade, por exemplo, de entrega, inovação, flexibilidade. São as mais famosas vantagens competitivas. Aqui, para encerrar esse tópico, a competitividade é frequentemente vista no contexto da economia de mercado. Tá? Nesse sentido, a competitividade empresarial significa a obtenção de uma rentabilidade
igual ou superior aos rivais no mercado. Para eu ser competitivo no mercado, tá? Na economia de mercado, para eu ser competitivo em relação aos meus concorrentes, eu tenho que obter uma rentabilidade igual ou superior aos rivais no mercado. Por último, competitividade é repetindo aqui mais uma vez, já está escrito, mas é o que cai, isso aqui é que cai na prova. Competitividade é o sucesso de uma empresa em relação aos seus concorrentes. Competitividade. Volta para a questão e agora vamos julgar para a gente saber se está certo cada um. Vamos lá, ele quer saber a correta. Competitividade é a capacidade que uma organização tem de superar os concorrentes. Realmente, competitividade tem a ver com a comparação entre a sua empresa e a dos outros, por meio do desenvolvimento de uma ou mais vantagens ou atributos de superioridade. Perfeito, que seriam as vantagens competitivas. Tá bom? Produtividade é aquilo que está até associado à eficiência, tá? Beleza, é a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos ou produção por um sistema. Perfeito. Esse conceito nós vimos agora há pouco, que também era de eficiência, a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos. E vantagem competitiva é um atributo de uma organização que a faz ter desempenho melhor do que seus concorrentes. Pessoal, tudo certinho, prova de 2014 do IBFC. Por isso que eu falei que essa questão é perfeita, porque ela serve para você memorizar. Você pega essa questão, tá aí, eu já tenho a matéria, tá aqui o conceito disso aqui tudo, tá bom? Então a gente fica aqui com a resposta, a letra D, todas as afirmativas estão corretas. Vamos para a próxima questão. A próxima questão de 2015 do IBFC, para nível médio. Leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Mais uma questão, mais uma de complete, de preencha a lacuna. É alguma coisa, ou produtividade, ou qualidade, desempenho, gestão ou administração, é a relação entre o quê? Os recursos utilizados e os resultados obtidos. A relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos pode ser eficiência, mas também pode ser produtividade. Tem os dois aqui? Não, tem apenas produtividade. Então, essa é a nossa resposta. Produtividade. Produtividade. Produtividade é a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos. Lá no começo, se você voltar à videoaula, você vai ver a mesma frase com resposta eficiência, também do IBFC, tá bom? Então, tentando tirar da tua cabeça essa confusão. É que um está relacionado ao outro. Próxima questão. Essa aqui caiu em 2013, IBFC, foi uma questão lá para o hospital, lá de Brasília, tá bom? Então, vamos ler. O critério mais simples para avaliar a eficiência de um processo, organização ou sistema é a produtividade. Baseado nesse tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. A produtividade, ela é definida como a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos ou produção. Perfeito, pessoal. De novo, é aquele mesmo conceito de eficiência. A produtividade é definida como a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos, também chamado de produção. O 2 agora, de forma geral, quanto mais elevada a quantidade de resultados obtidos com a mesma unidade de recursos, mais produtivo é o sistema. Tá certo, maior produtividade. Quanto mais elevada a quantidade de resultados, poxa, eu consegui, olha, obtidos com a mesma unidade de recursos. Por exemplo, 1 hora. 1 hora seria uma unidade de recurso, tempo, 1 hora. Quanto maior a quantidade de resultado eu tiver, for obtido com a mesma unidade de recursos, por exemplo, o recurso tempo, 1 hora, quanto maior for a quantidade de resultado, mais produtivo é o sistema. 1 e 2 estão corretos. As alternativas 1 e 2 estão corretas. Fácil, né, pessoal? Fácil. Não deixa de dar uma entradinha na loja do concurseiro.com.br, dá uma olhada nos preços, vale a pena. E claro, se você não quer, pelo menos vai aqui no YouTube, olha aqui no cantinho, tá? Vai lá, se inscreve no nosso canal, procura todos os vídeos que tem de português, meus, tem muito vídeo meu, tem muito assunto bacana. Ah, mas está escrito SESP, está escrito AOCP, começa a olhar. Todos os vídeos de qualidade, muitas vezes a gente coloca o nome da banca, mas se aplica para todos os concursos e aí, de graça, você vai conseguir já ajudar, melhorar o seu resultado, tá bom?
2015, IBFC. Mais uma. Se em uma empresa um funcionário produz 1000 peças, então presta atenção, um funcionário ele produz 1000 peças, seria o João, e outro funcionário, o José, produz 500 peças. Leia as afirmações abaixo e assinale a correta. Tá? Um funcionário produz 1000, o outro produz 500. Só isso que ele deu, tá? Vamos usar só essa informação. Vamos lá. Se observarmos somente a produtividade, o funcionário que produziu 500 peças foi o mais eficiente. Ele não falou tempo, não falou nada. Então, só tenho que ter essa informação. Um funcionário produziu 1000 e o outro produziu 500. Se observarmos o quesito produtividade, não quero saber se um produziu 1000 bacana, o outro quebrado. Não, um produziu 1000 e o outro 500. Se observarmos somente a produtividade, o funcionário que produziu 500 peças foi o mais eficiente? Errado, porque seria o que produziu 1000 peças. Está errado. Se observarmos sob a ótica da produtividade e da qualidade, mas tomando como base só o que ele disse na frase, só isso, o funcionário que produziu 500 foi mais eficiente. Errado de novo, o de 1000. Porque ele não falou se um está bom, se o outro está ruim. Ah, eu quero fazer um recurso na questão, faz. Aí é outra conversa. É mal elaborado. Baseado só nesse texto, não dá para dizer, em hipótese nenhuma, que o de 500 peças, que produziu 500, enquanto o outro produziu 1000, foi mais eficiente. Agora sim, se tivermos a informação, agora só que só conta daqui para baixo, se tivermos a informação de que o que produziu 1000 peças teve 500 refugadas, 500 que não prestam, o que produziu 1000. Então, observando através da qualidade e produtividade, o que produziu 500 peças foi o mais eficiente, certo? Claro, porque o outro desperdiçou um montão de material e esse outro não. Então, nesse caso, esta questão está certa. Agora sim, de saldo, os dois fizeram cada um 500, porque 500 do primeiro não prestou. E ele desperdiçou. O mais eficiente agora foi o outro. Tá bom? Então, a nossa resposta aqui, somente a afirmação 3 está correta. Vamos para a nossa última questão, tá? Eu acho que já deu para os principais aspectos desse assunto. Lá na nossa videoaula completa tem um pouco mais, eu falo também que a eficiência está relacionada com a área operacional, planejamento operacional, já a eficácia está relacionada com o planejamento estratégico, mas aí é algo que cai menos e que aqui não é o objeto desta nossa aula, tá bom? Leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa correta que preenche a lacuna. Vejam que a banca IBFC adora uma lacuna, né? Então, é a tradução particular, ó, tirou do livro do cara, é a tradução particular da ideia de eficácia que se aplica particularmente às empresas. A eficácia está relacionada com a produtividade? Não, está relacionada com a competitividade. É a eficiência que está relacionada com a produtividade. Então, isso aqui é tirado do livro. A tradução particular da ideia de eficácia que se aplica particularmente às empresas. Resposta aqui que nós temos, competitividade, tá bom? Então, presta atenção, se você vai fazer o concurso da Embasa, vai fazer concursos da área de hospitais universitários ou qualquer outro concurso na área que tenha a ver com a banca IBFC, dá preferência pra gente, porque o nosso curso é realmente direcionado. Obrigado, não deixem de se inscrever no nosso canal e se gostou, deixa um like aí pra mim. Obrigado, pessoal, tchau!